Bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Loacir, de Educação Física, e esta aula será ministrada para as turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos. Esta é a nossa segunda aula e nós estamos falando sobre esporte de invasão ou territorial. Escolhemos o futebol e para falar do futebol, nós escolhemos as histórias das Copas do Mundo de Futebol Profissional Masculino FIFA, ou simplesmente Copas do Mundo de Futebol. Período da Segunda Grande Guerra Mundial. Só relembrando que as Copas do Mundo, elas acontecem no intervalo de 4 anos. A primeira Copa foi em 1930, a segunda Copa em 1934 e a terceira Copa em 1938. Em 1939, começa a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, as Copas que aconteceriam no ano de 1942 e 46 não aconteceram. A de 42 não aconteceu porque o mundo estava em guerra. E a de 46 não aconteceu porque o mundo estava em reconstrução, porque era o período pós-guerra. Então, só relembrando esse fato, de 1939 a 45, não houve Copa do Mundo. Só vindo a acontecer a próxima Copa, então, vocês sabem aonde? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Isso, a quarta Copa do Mundo, ela acontece aqui no Brasil. Ela teve como país sede o Brasil e ela foi no ano de 1950, 12 anos, então, após a última Copa. Porém, o país campeão foi o Uruguai. O que mais nos marcou nessa Copa? Observe essa foto aí. Este é a foto do jogo final entre Brasil e Uruguai. O Brasil precisava nesse jogo apenas empatar o jogo contra a seleção do Uruguai. Embora estivesse ganhando de 1-0, o Uruguai empata o jogo e faltando 12 minutos para acabar o jogo, um jogador por nome Gijan faz o segundo gol, chutando a bola entre a trave e este goleiro que está caído no chão, o Barbosa, marcando o segundo gol do Uruguai. Este fato ficou conhecido como Maracanaço. Então, se alguém lhe perguntar o que é Maracanaço, você responde: Maracanaço nada mais é que a derrota da seleção brasileira em pleno estádio Maracanã, diante de 100 mil espectadores, na Copa do Mundo de 1950 para a seleção do Uruguai. Partindo para a quinta Copa, tivemos como país sede a quinta Copa do Mundo em 1954. O país sede nós tivemos a Suíça e o país vencedor foi a Alemanha Ocidental. Alguns dizem a Copa aconteceu e a Alemanha venceu. Mas o que mais nos marcou nesta Copa foi que ela foi transmitida para 8 países. Então, os jogadores tiveram que usar nos seus uniformes números fixos durante toda a Copa. E aí está a foto da seleção campeã desta Copa do Mundo de 1954. A sexta Copa foi a Copa de 1958 e teve como país sede a Suécia. E vocês sabem quem foi o vencedor? Isso, o Brasil foi vencedor desta Copa do Mundo. O que mais marcou nesta Copa, ou tivemos como marco, foi que apareceu para o mundo um jogador de nome Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente Pelé. Com apenas 17 anos de idade, no jogo final contra a Suécia, ele faz 2 gols. E o Brasil vence o jogo por 5-2, se tornando pela primeira vez campeão do mundo de futebol profissional masculino FIFA. Embora a nossa seleção seja conhecida como seleção canarinho, pois tem um uniforme amarelo, o Brasil jogou nessa final com um uniforme de cor azul, pois a Suécia, o seu rival nesta final, era de camisa de cor amarela. Revisando a aula de hoje, vamos lá? Então revisando a nossa aula de hoje, nós temos: por que não houve a Copa do Mundo de Futebol
no período de 1939 a 1945. Isto por causa da Segunda Grande Guerra Mundial. Como ficou conhecida ou conhecido a derrota da seleção brasileira para a seleção uruguaia em pleno Maracanã na Copa de 50? Isto, Maracanaço, perfeito. E a terceira pergunta: em qual ano e país o Brasil ganhou sua primeira Copa do Mundo de futebol? Certo, 1958, na Suécia. Então, fechamos a nossa aula de hoje e aguardamos vocês na próxima aula. Obrigado e boa aula e boa leitura a todos. Tchau!